Boa tarde! Hoje o vídeo vai ser para mamães e papais que têm filhos que vão para a escola. Como eu disse no vídeo anterior, o meu canal agora não vai ter só o foco para homeschool, e sim para pais também que querem entender o sistema educacional brasileiro e que também se veem obrigados a deixar o seu filho ir para a escola não como uma opção, mas sim como uma obrigatoriedade, porque sim existe uma obrigatoriedade e se você não discutir com o governo, não ficar lá um tempão discutindo, fazendo... esqueci o nome agora. Você simplesmente não pode fazer o homeschool. Então, como que você pode fazer isso? Como que eu posso não ser denunciado? Ah, mas Micaela, não quero quebrar minha cabeça com isso, meu filho vai para a escola, ponto final. Como que eu faço para entender isso? Eu vou querer acompanhar tudo. Meu filho não vai entrar no sistema. Se seu filho for para a escola, ele vai entrar no sistema? Não necessariamente. Por quê? Porque eu vou te ensinar a não deixar seu filho entrar no sistema. Vamos primeiro começar por como que se tornou obrigatória a educação no Brasil. A educação no Brasil não era obrigatória. Na verdade, não existia nem educação infantil. Houve uma Constituição em 88 que fez com que a educação infantil se tornasse um direito e um dever do Estado oferecer esse curso para as crianças. Antes, a educação infantil era dado pelos assistentes sociais, né? Mas não era nada obrigatório, não era nada assim muito certo. Houve depois também uma emenda constitucional que disse que uma responsabilidade, né, dos municípios fazer com que existisse educação infantil. Para quem não sabe, educação infantil é do 0 aos 5 anos. E acabou que os municípios, a partir desse momento, tiveram que começar a dar educação infantil para as crianças, sim. Porém, existe também um adendo ali que diz que se o município não tiver dinheiro, não tiver recursos para construir uma escola de ensino infantil e também, assim, tiver pouco recurso, no caso, ele tem que optar por construir uma escola de ensino fundamental, não uma escola de ensino infantil. Então, assim, gente, caso você more aí num lugar que não tem muitos recursos, você já vai fugir da educação infantil. Mas, enfim, continuando. Tem um documento chamado LDB, significa Lei de Diretrizes de Bases. O que isso significa? É a lei, né, no caso, são as leis em que a educação brasileira é baseada. E ela foi instituída em 96 na verdade, foi vista como um avanço muito grande, porque estavam acontecendo muitas coisas nesse período e realmente foi visto como um grande avanço, né? Assim, já tinham começado a ter a educação infantil como um direito, a educação também, no geral, também como um direito, não só como uma opção, e também como uma obrigatoriedade. Quando é que foi essa obrigatoriedade? A obrigatoriedade aconteceu aqui com a emenda da Constituição número 59, que estabelece o ensino gratuito dos 4 aos 17 anos. Micaela, ok. Meu filho é obrigado a ir para a escola, entendi, e agora? O que acontece? Como que a escola se baseia? A escola
se baseia num documento chamado BNCC. A BNCC é Base Nacional Comum Curricular. É o documento mais atual de todos. A BNCC, ela traz como se fosse um manual de como passar as matérias e traz as habilidades que você tem que desenvolver nos alunos em cada idade e em cada etapa. É importantíssimo que você tenha a BNCC em casa. Se você tem um filho que vai na escola, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma BNCC. Por quê? Porque para uma escola ser cadastrada no MEC, ela tem que estar sim de acordo com a BNCC e de acordo com a LDB. O que a BNCC diz sobre, por exemplo, a alfabetização? A alfabetização clássica, que a maioria das pessoas tradicionais, que nem eu e você que está me assistindo agora, gosta, é o método fônico, que a gente aprende sílabas, letras, né? Primeiro a gente aprende as letras, depois as sílabas e depois as palavras, para depois aprender as frases. E a gente aprende através dos sons. Isso é o método fônico. A BNCC, ela não tem um método específico, o que é muito bom, graças a Deus ela não tem um método específico. Então isso significa o quê? Que se a escola dizer assim, não, seu filho tem que aprender primeiro a ler o texto para depois aprender a sílaba, você vai falar assim, não, isso daí não está escrito em lugar nenhum, isso daí foi você que inventou. Por quê? Porque tem escola que pensa dessa forma, não sei como, mas tem. E ela traz, né, um método construtivista e ela também traz um método fônico, o que é excelente pra gente, né? Ela orienta também a elaboração do currículo específico de cada escola. Quais são as aprendizagens essenciais que cada aluno e grupo precisa ter. Por que a BNCC escolheu esses dois métodos para serem os principais? Porque as crianças aprendem de diversas maneiras e eles acham, né, que se você unir esses dois métodos, né, o método construtivista mais o método fônico, vai ser um jeito que vai abordar todo tipo de criança. A BNCC também defende que a alfabetização se consolida a partir do terceiro ano. Não, desculpa. O Pacto Nacional pela Alfabetização, que era aquele que vem antes da BNCC, diz que a alfabetização se consolida no terceiro ano. Já a BNCC diz que a alfabetização deve ser consolidada entre o primeiro e o segundo ano. O que isso significa, papai e mamãe? Você pode sim ficar em cima da escola se seu filho estiver no segundo ano e não souber ler. Por quê? Porque é obrigação da escola seu filho saber ler no segundo ano de ensino. Ah, Micaela, meu filho tá no quinto ano e não sabe ler. Já peguei turma assim. A culpa é de quem? Talvez seja sua pai, talvez seja sua mãe, que não fica atrás do seu filho, que talvez não exige, talvez tenha preguiça de correr atrás, talvez não liga para a escola, talvez não tá nem aí para que seu filho leia em voz alta em casa. Ah, não tenho tempo, mas tem tempo para ver Instagram, tem tempo para
ver vídeo, tem tempo para fazer alguma coisa. Não. A educação dos filhos precisa estar em primeiro lugar. Você agora que sabe que na BNCC, que é o documento utilizado por esses liberais, diz que no segundo ano as crianças têm que estar alfabetizadas, você vai chegar lá falando assim, olha aqui, ó, o documento que rege esse ensino diz que meu filho tem que estar alfabetizado sim. Então você vai lá e fala, gente. Não tem coisa mais importante do que isso. E também eles também enfatizam também sobre as competências que as crianças têm que desenvolver, sobre o trabalho em grupo, sobre o crescer, sobre o ser, sobre o construir, sobre o ar livre, os direitos das crianças e tudo mais. Então, eles também acreditam que toda criança tem o seu tempo, ao mesmo assim eles colocam um limite de idade, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas você pode pegar isso para se defender quando eles falarem assim, não, seu filho não está preparado para aprender a ler. Você vai falar assim, mas o documento diz isso, isso, isso. Então, gente, eu acho que por hoje tá tudo bem. Deu para introduzir mais ou menos aqui aquilo que a BNCC e a LDB dizem e aquilo que, como que se tornou obrigatório no Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!